Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estudar aqui no Centro Espírita Meimei. É sempre uma alegria de encontrar amigos tão queridos, né? Às vezes eu demoro para vir, né? Assim, né? Dou um pouco de trabalho. Mas são circunstâncias da vida, né? A gente não faz por mal, mas graças a Deus a gente consegue sempre sincronizar para estudar junto, porque é uma bênção poder estudar o Evangelho de Jesus num ambiente tão fraterno assim, né? Então eu sempre falo isso no começo, porque realmente eu sinto um prazer imenso de estar aqui estudando o Evangelho. Primeiro porque estudar o Evangelho em qualquer lugar faz bem para nós, né? Mas junto com pessoas motivadas à transformação moral, né, a prática do bem, a tentativa de renovação, a gente sente isso no ambiente da casa, né, uma casa que nos acolhe. Então, realmente é muito prazeroso. Então, agradeço sempre a oportunidade. O que nós separamos para conversar hoje são alguns fundamentos da prece. E talvez nós já tenhamos falado sobre isso em outras oportunidades, mas eu achei por bem, por necessidade pessoal, primeiro, estudar um pouco mais sobre a prece e falar sobre ela, por uma situação familiar que ocorreu. Tivemos uma série de circunstâncias da vida mesmo, né? Acidentes domésticos com familiares, desencarnes de entes queridos. Então, foram uma sequência de acontecimentos que a gente sabe que faz parte do processo reencarnatório, mas às vezes a gente se angustia quando está no olho do furacão, né? E conversando com uma amiga nossa, muito querida, né? Ela de uma forma tão espontânea falou uma frase assim que ficou, eu e a Jaque ficamos com a cabeça meio... Sabe quando a gente fica aqueles 10 segundos não sabe direito responder, né? Ela, no telefone, a gente estava conversando com ela, falou assim, a Rosângela, nossa, Rodrigo, mas vocês oram tanto, né? Então ainda estão com tanto problema, né? Que coisa, né? Quase que desacreditando da providência divina, né? E aí sabe quando a gente fica aquele segundo assim, nossa, na verdade a gente cara, então passa. E aí me fez refletir sobre a função da oração na nossa vida, né? Então esse tema em especial é um assunto que a gente tem que estudar por toda a eternidade, porque tecnicamente a prece é um mecanismo que nos liga a Deus, né? Então, de um modo mais teórico, a gente vai encontrar esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é o Pedi e Obtereis, mas também tem no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração. Na parte 3 ou no livro 3, depende da tradução, vai estar a parte 3 ou no livro 3, no capítulo 2. Né? Então, a gente vai ter uma série de questões sobre a prece, sobre a função, objetivos. É um assunto até divertido de se estudar, né? E não sei se vocês perceberam, acho que sim, todos perceberam, nós fizemos uma prece antes da abertura, né? Mas será que foi uma prece que nós fizemos ou nós rezamos? Ou nós oramos? Existe diferença entre orar, rezar e fazer uma prece? Nós espíritas normalmente utilizamos o termo prece, né? Mas qual a diferença de um e de outro? Porque algumas religiões rezam e outras oram, alguns clamam e louvam, né? Com todo respeito, obviamente, né? Não é apenas uma brincadeira, mas é uma prática religiosa comum, né? Mas qual a diferença? A diferença está na origem do vocábulo, né? As três têm origem latina e a prece deriva do termo prex, que é pedido. Então, ao longo do tempo, relacionado à divindade, esse pedido é sempre associado àquela súplica, né? Aquele chamado íntimo, aquela relação mais interior com Deus. Não necessariamente um pedido aberto em praça pública, mas aquele pedido velado. Prex é pedido, aquele pensamento íntimo. Orar deriva do vocábulo orare, que é pronunciar uma fórmula, fazer um discurso, falar em público. Daí também que deriva a palavra orador e oratória. E rezar, por sua vez, deriva do verbo recitare, que é citar novamente. Então é declamar textos repetidamente. É associado, por exemplo, a poemas, na literatura, do modo geral, né? Aquelas práticas artísticas, saradas, enfim.
dizer em voz alta. E associado à divindade, essa relação com Deus, é repetir orações. Repetir uma fórmula pré-estabelecida. Então, orar eu preciso verbalizar o meu pensamento, necessariamente envolve a fala. E rezar também necessariamente envolve um texto padronizado que vai ser repetido muitas e muitas e muitas vezes. No rezar, eu posso repeti-lo mentalmente, mas na maioria das vezes a gente associa o orar, repetidamente. Então, dentre esses três verbetes, o que a doutrina espírita utiliza mais é a prece. Mas se nós formos ao fundo da questão das três situações, a base é sempre o pensamento. Primeiro pensamos, depois manifestamos externalizamos a nossa vontade, o nosso desejo ou ação. Então, na prece, na oração, na reza, a base deveria, pelo menos, ser o pensamento. Às vezes a gente está rezando, e entra em loop, parece que a gente está fazendo um mantra e já não presta mais atenção no que está fazendo. Então, é uma questão da gente refletir, de entender a essência daquela situação, que é tentar mentalmente entrar em contato com o ser imaterial. Então, talvez faça mais sentido a gente ter uma força mental mais enérgica, mais disciplinada, mais orientada, do que uma fala onde o nosso pensamento divaga, fica vazio. Então, na verdade, a prece é uma bênção que nos faz ligar até aqueles para quais oramos, para qual oramos. E a gente talvez não precise verbalizar. Vocês fizeram a prece em silêncio, Vocês têm dúvida que Deus escutou a prece de vocês? Então nós precisamos desmistificar a nossa relação material, temporariamente necessária para o avanço do espírito, com a relação espiritual duradoura, permanente, para todo sempre. Então, quando nós começarmos a viver mais a vida do espírito, mesmo encarnado, uma série de ações a gente vai começar a perceber que chega a ser infantil, algumas práticas. Mas isso é com o tempo. Então, a prece é um ato. O que é a prece, então? A prece é um ato de comunicação. E a sua matéria-prima é o pensamento. Então, nós atraímos o que efetivamente pensamos nesses pedidos, não necessariamente o que falamos. Mas isso já acontece no dia a dia. Eu gosto sempre de lembrar a explicação do Raul Teixeira. Gosto muito das explicações do Raul. Em uma delas, falando sobre a prece, ele diz que, na verdade, falando sobre a relação com pessoas, que quando nós falamos, no caso da prece, quando nós emitimos o pensamento, junto vai uma massa energética, uma massa fluídica, derivada da nossa intenção. Então, quando a pessoa sente, ou quando o ser que nós estamos orando recebe esse pensamento, ele está recebendo a nossa intenção, a nossa energia junto, e não só a minha palavra. Então não adianta eu falar bom dia para a pessoa desejando que ela tropece. Talvez ela escute bom dia, mas ela vai sentir aquela energia de desprezo, de ódio, de rancor. A prece é a mesma coisa, nós vamos atrair para perto de nós o que efetivamente desejamos e não o que pedimos. Porque às vezes a gente pede saúde, a gente pede paciência, a gente pede para ser mais disciplinado, ajuda para se transformar moralmente. Mas talvez vocês não. Muitas vezes eu fiz esses pedidos da boca para fora. Porque a hora que vem o mecanismo de transformação moral, a hora que vem a ferramenta que Deus fornece para que a gente desenvolva a paciência, a gente chora, a gente reclama, a gente às vezes até briga com Deus, porque aquela dificuldade é o que vai fazer eu conseguir entender que em determinados momentos eu não tenho aquilo que eu desejo, mas eu tenho o que é melhor para o meu desenvolvimento naquela situação. Pode não ser o que eu quero, mas o que eu preciso. Isso é completamente diferente. E agora com a Maria eu estou entendendo isso, porque o que ela quer nem sempre ela pode. E é mais ou menos o que acontece de Deus para conosco. Se Deus é nosso Pai, Ele enxerga adiante, Ele está vendo quais são os nossos interesses, o nosso desenvolvimento, as nossas intenções ali, e provavelmente em algumas delas o desfecho seria nocivo. Então, não é fornecido. E aí sim, vem o mecanismo para desenvolver a paciência, para a capacidade de entender, de se resignar, de esperar.
né? Então não adianta eu pedir uma virtude e achar que essa virtude vai desenvolver no meu coração espontaneamente. Nós temos que trabalhar para que essa virtude se torne um hábito, né? Então aquela frase célebre do Emmanuel que a disciplina gera a espontaneidade, ela se serve para todas as camadas do desenvolvimento do espírito. Material, né, como a gente geralmente está associado no aprendizado de um esporte, de uma ciência, mas também no aprendizado das virtudes. Existe disciplina e continuidade, porque nós vamos cair, nós vamos falhar, mas vai chegar um momento que aquela virtude de saber esperar, como nós estamos falando da paciência, mas todas as outras, né, de saber esperar vai se tornar uma ação natural, né? Então o que eu ganho, né? O que eu ganho fazendo a prece, se nem sempre eu vou receber, né? Já que somos tão imediatistas ao ponto de querer ansiosamente um objeto, um fenômeno, uma situação, e às vezes essa situação não vem, eu tenho que parar de buscar? Não, tenho que continuar, porque esse é meu dever. E aí, verdadeiramente, eu vou estar colocando em prática a minha fé, né? Porque geralmente a gente associa a oração, a prece, a uma atitude de fé, né? A gente até fala, nossa, aquele é um homem de fé, né? Ele crê tanto, ele ora tanto. Porque a fé está justamente na continuidade das ações que já são conscientemente necessárias, mas que, mesmo diante dos desafios e diante das dificuldades e dos empecilhos, faz com que eu não desista. Porque a fé tem origem na palavra fides, que é fidelidade. Então, inclusive vem de fidelis, de fiel, por isso que algumas religiões usam esse termo, né? Os fiéis são aqueles que compartilham da mesma fé, que têm a mesma crença. Mas só que na maioria das situações associa a fé apenas ao ato de crer. Mas uma vez que eu creio em um determinado conjunto de ensinamentos, eu tenho que cumprir e incorporar nas minhas ações na alegria e na tristeza, como um casamento. Os hebreus, inclusive, associavam, né, o casamento da humanidade com Deus, né? Tem uma série de passagens simbólicas onde o matrimônio é o exemplo desse elo entre a divindade e a materialidade. Então, é um casamento, né? Eu preciso ser fiel àquilo que eu acredito, né? Se eu acredito que eu tenho que fazer o bem, que fora da caridade não há salvação, e tantos lemas que nós, às vezes, verbalizamos à torta direita, mas a hora que vem o calo no meu calcanhar, eu paro de agir, ou eu paro de crer, eu coloco em dúvida se realmente é o correto, se é necessário, se é pertinente continuar, porque já está tão difícil, né? Será que vale a pena? Então isso é falta de fé. Isso é falta de fé, né? Então o meu vacilo na hora de responder para a Rosângela é absolutamente falta de fé. Eu deveria ter respondido para ela, Rosângela, imagina se nós não rezássemos. Como estaria? Não é? Que falta de confiança é essa minha de achar que nós estamos à deriva? Não. Não. Se a gente acredita que cada um de nós tem um anjo da guarda diretamente ligado à nossa proteção, fora os espíritos familiares, os espíritos protetores e aqueles espíritos companheiros que trabalham nos mesmos trabalhos que nós, enquanto nós aqui na matéria, eles no plano espiritual, nós temos uma equipe, né? Como que eles falam na maternidade, temos uma rede de apoio. Agora estou usando só termos de maternidade. O fato é que, se a gente não acredita que isso existe, mas que fé é essa? Mas está longe do grão de mostarda, né? Não está nem no átomo da mostarda. Então, a oração, a prece, ela nos traz essa fortaleza. É isso. E essa garra, essa resistência, para que a gente não pare de agir diante das dificuldades, não é? Então, o que eu ganho fazendo a prece? O que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Olha só, 3 virtudes de imediato, hein? Isso aqui são palavras literais do Evangelho, não é suposições. Então, se o homem lhe pedir com confiança, já de imediato, coragem, paciência e resignação. Então os problemas talvez não se resolvam,
mas a nossa postura diante do problema vai ser completamente diferente. Aí a gente vai conseguir raciocinar, a gente vai conseguir planejar, a gente vai conseguir prever consequências das nossas ações e escolher de uma maneira mais sadia, não é? Quem nunca deu uma resposta mal criada ou uma atitude violenta diante das discussões? Porque nós não raciocinamos. Estamos deixando aquele instinto animalesco tomar conta das nossas ações. Com a prece, coragem, paciência. Porque é mais fácil a gente agir violentamente. É mais fácil se revoltar do que refletir, segurar aquele íntimo, né? Respirar, pensar no que vai acontecer se eu fizer aquela ação e escolher voluntariamente não realizá-la. É muito mais difícil. Muito mais difícil frear uma resposta mal criada do que ceder e vencer o diálogo. Vencer o duelo. É muito mais difícil. Mas se eu oro naquele momento, de imediato, coragem, resignação e paciência. Então aí eu tenho força para resistir à violência e me transformar uma pessoa melhor. Vai chegar um momento que eu já nem vou mais precisar disso, porque a minha relação com Deus vai estar tão constante, vai estar contínua, que esse pensamento de elevação à divindade vai ser tão ágil que talvez eu não me descontrole. Já no início da dificuldade eu já estarei mais sadio emocionalmente, ao ponto de eu não me desestabilizar. Mas enquanto a gente não consegue, no meu caso ainda isso é terrível, a prece é um mecanismo de serenar, né? De serenidade. Deus também lhe considerará os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe surgiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então a nossa rede de apoio vai atuar mais intensamente nos nossos pensamentos, sugerindo comportamentos, sugerindo situações, e nós temos o livre-arbítrio de escutar ou não, né? Então, quando nós estamos calmos, a gente recebe essas instruções, absorve e consegue converter, né, em atitudes. Quando a gente está nervoso, primeiro a gente nem sintoniza com esse padrão vibratório, né? Mas quando a gente escuta, a gente ainda, né, brada como se estivesse discutindo com eles também, né? Ah, mas ele fala... Eu falo isso porque às vezes eu discuto, eu tenho pensamentos de todos vocês, né? Mas talvez a maioria não perceba, mas eu tenho pensamentos na minha cabeça o tempo inteiro e alguns são horríveis. E às vezes eu fico discutindo comigo mesmo, ou com eles que estão me acompanhando no caso, né? E esse diálogo mental é tão intenso ao ponto da gente recusar um convite para uma ação benéfica, como se realmente eu quisesse continuar. Racionalmente eu sei que eu vou sofrer, eu sei que o desfecho vai ser doloroso, mas parece que é um prazer mórbido de não ceder ao orgulho, né? Porque a gente fica em loop. Mas ele falou isso, como ele falou isso? Para mim, né? Todo poderoso, 1,68 m, né? Mas fica com esse pensamento, né? Então, é muito difícil. É muito difícil porque a gente tem que colocar os nossos interesses pessoais abaixo do interesse coletivo. E às vezes é melhor não responder e está tudo certo. Está tudo certo. Porque aquela resposta vai magoar, aquela resposta vai violentar, aquela resposta vai humilhar. Então guarde essas ações para você. Não é? Não ceda aos instintos animais. E a prece vai nos dar essa serenidade. Porque com certeza o nosso anjo da guarda vai soprar no nosso ouvido. Vai para outro cômodo. Tem tanta coisa para fazer. Ocupe a cabeça com algo útil. Eu escuto isso o tempo todo. Ocupe a cabeça com algo útil. É a prece. Mas quando a gente não faz a oração, nosso canal fica entupido, né? Entupido de energias nocivas. Mas que horas que eu faço a prece então? É só hora que eu fico nervoso? Só hora que a gente está em conflito? Tem um horário específico? É a prece da madrugada? Por incrível que pareça, no capítulo 27 tem um horário de fazer a prece. Lá diz o seguinte, no item modos de orar. O primeiro dever, e isso é assustador, eu comento toda vez que eu falo sobre prece, eu comento que eu fiquei muito assustado com isso, tamanho da minha indisciplina, né? Porque a instrução é muito direta. O primeiro dever de toda criatura humana.
o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, no mundo material ele está falando, né? É a prece. Olha que loucura. O primeiro dever, deve ser o primeiro ato quando a gente acorda, é isso que ele está querendo dizer. Deve ser a prece. Ele não está falando assim, olha, se você for um bom pastor, não, é um dever para todos. Para todos. Independente do culto, a prece deve ser dita logo ao retornar ao sono, elevando a Deus o pensamento com reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Saúde, família, casa, comida, o resgate das provas. Em algumas situações, ele até alerta que os encontros noturnos com familiares, com nosso anjo da guarda, com os espíritos que vão nos instruir para quando a gente acordar, a gente continue a tarefa. Às vezes a gente não lembra, né, nitidamente, mas a gente tem uma sugestão, né, de lembrança. Quando a gente retorna à matéria, o cérebro precisa codificar aquela experiência espiritual, né? Então ele formata os dados, digamos assim, com a ferramenta disponível do corpo. Então imagine a quantidade de cores, por exemplo, que tem no plano espiritual. Não tem como a gente formatar com os nossos neurônios aqui, talvez tenha comprimentos de onda que não existem ainda aqui, né? Então ele simplifica aquela informação e a gente lembra de partes, né? Sempre uma analogia do que realmente aconteceu. Mas o fato é que essa sugestão fica emocionalmente guardada. A gente acorda feliz às vezes, com uma lembrança de um ente querido, ou ao contrário, a gente acorda atormentadíssimo pelos episódios noturnos. Mas o fato é que essas experiências nos permitem reorganizar o pensamento para o outro dia, né? Então isso é uma bênção. A gente não dorme e apaga e fica um livro em branco e fica solto no outro dia para começar do zero. Não, a gente nunca está solto e nunca começa do zero. Essas informações servem de planejamento para as nossas ações futuras, né? Mesmo que sejam fragmentos de lembrança. Então é uma bênção. E diz Kardec que nós deveríamos agradecer, não é? Fora as outras tantas situações, né? Mas essa do acordar é o nosso dever, é o mínimo que a gente deveria fazer. E ainda assim eu peco muitas e muitas vezes. A Jaque é bem mais disciplinada do que eu, e aí eu vou no embalo, né? Ela senta para fazer a festa, eu já sento do ladinho ali, pego o carona. Porque se deixar por mim, eu vivo a torta direita. Por isso que fica tropeçando o tempo todo, né? Enfim, é uma dificuldade pessoal. Mas como é o processo de comunicação? Já que é o ato de comunicação, já que nós temos o dever de fazer toda manhã, como isso ocorre? Né? Tecnicamente, até a prece é uma projeção do pensamento, como já conversamos, né? Então ela estabelece uma corrente fluídica que se desloca pelo universo. Então todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido cósmico universal, né? Que é essa matéria primitiva. Então o espaço está sempre ocupado. Por mais que a gente não consiga documentar, essa matéria existe, né? E assim como o ar conduz o som, o fluido cósmico universal conduz a nossa projeção mental. Então o exemplo é muito interessante, que é quando eu falo, né, lá em direção ao Gasanil, lá na última cadeira, ele escuta. Mas o que acontece com todo mundo que está aqui no meio? Todo mundo escuta de tabela. Então, por mais que eu tenha um endereço certo, a hora que eu faço a minha projeção mental, de uma maneira equilibrada, harmônica, fraterna, ou de uma maneira rude, enérgica e violenta, esse pensamento sai tangenciando tudo à minha volta. Então, essa responsabilidade é minha. Isso pode causar desequilíbrio nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas o fato é que essa projeção, ela se direciona, né, ao objetivo, àquele ser que eu estou orando. Eu falo ser porque nem sempre a gente ora a Deus, né? Tem pessoas que mentalizam Jesus, tem pessoas que mentalizam o mentor da casa, mas o fato é que são todos intercessores, inclusive o Cristo é intercessor de Deus, o nosso Pai. E nada ocorre sem a permissão de Deus. E no caso da matéria, terra, nada ocorre ainda sem a permissão do Cristo, que é o governador do planeta. Segundo Emmanuel, né? É ele que conduz toda a atividade do planeta Terra. Então, apesar de a gente orar para diferentes destinos, digamos assim, né? Sem Deus e sem Jesus, nada é permitido. Então, seria mais econômico a gente mirar em Jesus, né? Deus ainda é muito abstrato para nós, né? Pelo menos para mim. Então, geralmente eu oro ao Cristo. Mas essa condução passa pelo fluido cósmico universal, segundo Kardec, exatamente como o ar conduz o som.
Então, a hora que eu falo, ele vai ao destino, mas não é uma linha, é como se fosse uma onda, né? Então, por isso que no Evangelho no Lar, a gente estuda tanto que a importância do Evangelho no Lar, a oração do Evangelho no Lar. Imagine a onda de vibração que aquela família emite quando o estudo é sadio, quando os pensamentos são sadios, uma proteção para casa, mas uma proteção para toda a redondeza, né? Um equilíbrio fluídico do ambiente, né? Porque a projeção, apesar dela ter uma direção, ela vai no sentido de onda radial, não apenas linear, né? Então, o nosso pensamento gera energia contínua que se espalha como onda ao nosso redor e em direção aos nossos desejos. Essa massa energética tangencia tudo à nossa volta e somos responsáveis pelas transformações que elas causam, positiva ou negativa. Do ponto de vista da essência da prece, a gente pode, digamos assim, propor três coisas, né? Pedidos, agradecimentos e louvores. Então, pela prece a gente pode pedir, louvar ou agradecer. Pedir é o que a maioria das pessoas é o que é mais fácil, na verdade, né? Mas não é a única coisa que a gente deveria fazer. A gente deveria principalmente agradecer, né? Mas o pedido é essa solicitação de auxílio, é reconhecer com humildade que sozinhos nós não somos capazes de modificar uma situação, recorrer a Deus em busca de equilíbrio, força, paciência, alívio, coragem. Então, é diferente dos pedidos materiais, né? Na prece, nós não deveríamos... A gente pode fazer o que a gente quiser, na verdade, a gente tem um livre-arbítrio, né? Mas seria mais sensato se a gente pedisse as virtudes, as forças, né? As ferramentas para a solução do problema, e não a solução em si, né? Tem gente que faz o pedido para uma promoção, um emprego. É lícito, né? É lícito, claro, cada um tem os seus desejos particulares. Mas o fato é que aquilo vai ser derivado de um trabalho, de uma eficiência, de uma atividade material, né? Então, o que nós estamos pedindo ultimamente? Uma reflexão que cada um deve fazer, né? O louvor é reconhecer a grandeza, a supremacia de Deus sobre todas as coisas, né? Aceitando-o como Criador, como causa primária de tudo e principalmente bendizendo-lhe o nome. Então, o louvor é aquele reconhecimento de magnitude, das pequenas às grandes coisas, da asa da joaninha, da beleza da pintura da flor da orquídea, mas também a beleza do réptil, a beleza de uma família, a beleza de uma tecnologia, né? Então olhar para quem inventou o ar-condicionado e agradecer a Deus pela oportunidade dessa pessoa ter encarnado, né? Porque o que seríamos nós, no interior de São Paulo, aqui do norte do Paraná, se não fosse permitida essa bênção, né? De uma mente brilhante dessa reencarnar e produzir essa tecnologia. Então, desde as coisas que são derivadas da permissão de Deus, mas construídas pelo homem, até os elementos naturais, que aí espontaneamente são criações de Deus, é o reconhecimento de que existe algo superior à matéria, que rege todo o universo e que é o estupim, né? É a inteligência primária, a causa de todas as coisas. Então, o louvor é muito necessário. A forma de louvar é muito particular. Tem pessoas que cantam, tem pessoas que só fazem a prece, tem pessoas que proclamam poemas. Isso é derivado do que, na verdade, te faz bem. Mas a oportunidade que a gente tem de olhar para Deus por meio da sua obra está em toda parte. E isso é um louvor, né? E o agradecimento, aí é um reconhecimento mais direto das bênçãos recebidas, né? Ainda que em diferentes graus. A alegria, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, de ser recebido, de ter amigos. Então, é reconhecer que a todo instante existem dificuldades muito maiores do que aquelas que nós enfrentamos, e Deus permitiu que a gente passasse por uma grave às vezes, mas não tão grave quanto aos nossos irmãos. Então, nós agradecemos a Deus por essa prova ser possível de passar e nos colocamos à disposição como instrumento dele para auxiliar aqueles que reconhecemos que têm provas mais difíceis do que a nossa. Deveria ser esse o agradecimento, não apenas o agradecer do muito obrigado verbal, mas o agradecimento de estar à disposição de Deus. Então, é completamente diferente isso e muito mais profundo, né? E esse estar à disposição de Deus é o que verdadeiramente vai dar a qualidade da prece, do pedido, do louvor, do agradecimento, essa entrega, né? Na questão 658 do Livro dos Espíritos,
nós temos a seguinte menção: a prece é sempre agradável a Deus quando feita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então essa intenção de ser útil é muito maior do que simplesmente você dizer uma palavra, né, de reconhecimento. A prece simples, mas feita com sentimento puro e sinceridade, é muito mais valorizada do que as longas preces escritas, por mais belas que sejam, onde apenas os lábios são utilizados e o pensamento fica vago. Pesado, né? A resposta do Livro dos Espíritos. Então, de novo, ó, a prece simples, mas feita com sentimento puro e sinceridade, é muito mais valorizada do que as longas preces escritas, por mais belas que sejam, onde apenas os lábios são utilizados e o pensamento fica vago. Olha a importância de manter o pensamento firme, constante, na hora da prece, né? Às vezes a gente está no Evangelho no lar, não é a gente que vai fazer a prece, às vezes na abertura de um grupo de estudo, né? A pessoa, às vezes, emocionada com a situação, faz uma prece mais longa e a gente já fica viajando, né? Então, olha só, né? Não é que não vale de nada, a gente poderia estar fazendo uma coisa ruim. Estamos num grupo de estudo, não entendam mal. Mas seria mais útil se a gente conseguisse sintonizar com aquelas palavras, né? Mas nem sempre a gente consegue, é uma questão de disciplina mental também. Com o tempo a gente vai adquirindo, né? A prece só tem valor por essa interpretação da questão, né? A prece só tem valor, então, pela sinceridade do objetivo a que está associada. E deve ser claro. Muitas vezes, uma só palavra pode ser preciosa a prece. Então, às vezes a gente fica com vergonha de fazer a prece, né? No grupo de estudo a gente fala assim: alguém gostaria de fazer a prece? As pessoas baixam a cabeça. Agora que está online, alguém gostaria de fazer a prece? Todo mundo vai desligando as câmeras assim. Quem fica por último com a câmera ligada geralmente faz a prece. Isso é muito mais vergonha de um julgamento, se eu vou falar uma palavra errada, se eu conjuguei o verbo fora do pretérito perfeito, que é uma bobagem, né? Porque o que vale é a nossa intenção, está escrito na questão 658 do Livro dos Espíritos. Então todos nós temos condição de fazer prece se nós abrirmos o coração. A gente pode falar 2, 3 palavras, mas aquilo às vezes tem um poder energético muito maior do que se a gente estivesse lendo uma prece escrita. Tinha uma amiga minha no ESG, que ela levava uma cola da prece. Você acredita, Marcelo? Aí ela sentava lá na última cadeira, aí ela, alguém gostaria de fazer prece? Ela falou assim: eu faço. Como ela estava na última cadeira, todo mundo abaixava a cabeça assim pra frente, né? Aí ela abriu o caderninho e ia pra ela. Não deixa de ser uma boa intenção, né? Porque ela estava se propondo a fazer algo útil, né? Mas seria muito mais bonito a prece espontânea dela, né? Abrir o coração e falar o pensamento dela mesmo. Porque ela estava replicando o pensamento de outra pessoa. Mas é melhor do que não fazer. Mas enfim. Então, aquele conto do caboclo, já escutaram aquele conto do caboclo que trabalhava lá na aldeia e ele era tipo o paizinho daquela aldeia, tudo acontecia, era ele que cuidava, ele que resolvia. Então de manhã, ele não tinha estudo nenhum, a única coisa que ele dizia era: pai, preto velho está aqui. Era a prece dele. Mas a hora que ele pronunciava essa palavra, uma massa de energia envolvia a aldeia e todos ficavam protegidos pelo pensamento e pela bondade daquele coração. Então o pai preto velho está aqui era a prece dele. Agora, é óbvio que nós temos mecanismos atuais para orientar o pensamento. Se eu ainda tenho dúvida do que dizer, se eu tenho dificuldade de organizar as palavras, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente para isso. É uma coletânea de preces. Então, se eu quiser orar para alguém que está desencarnando, se eu quiser orar para alguém que nasceu, como eu faço isso? Se eu tenho essa preocupação didática, Kardec deixou uma cartilha, um roteiro de todas as preces legítimas, segundo o Espiritismo. E o prefácio, né, a introdução daquelas preces, é tão bonito porque é um resumo dos capítulos anteriores. É muito legal e muito rápido de ler. Porque enquanto o capítulo às vezes tem um volume grande de texto, Kardec faz uma síntese na abertura de cada prece. Então é muito, eu ia falar divertido, mas é muito instrutivo aquele capítulo, né? E serve justamente para a gente organizar o pensamento, para a gente separar as palavras sequencialmente, se a gente ainda tem essa preocupação de uma exposição pública. Mas, segundo a doutrina espírita, isso deve ser uma preocupação secundária.
É muito mais orgulho e vaidade da pessoa do que o desejo sincero de se conectar com Deus. Porque a conexão com Deus acontece mentalmente, né? Então, por isso que todos nós somos capazes de fazer prece. Não fujam das preces de abertura e de encerramento dos estudos e dos trabalhos, porque é aquele momento de a gente estar junto, todo mundo vai juntar energia, né, e vai elevar o pensamento a Deus. Então é como se fosse um abraço. Agora que a gente não pode abraçar muitas pessoas, né? Então é um abraço energético, né? Não perca essa oportunidade. Logo, as propriedades da prece, além desse sentimento, essa entrega, né, a gente vai ver que seria o quarto componente. A gente tem três principais, que é a razão, sentimento e vontade. Então, esses três componentes formam a matéria-prima da prece. A razão é essa condução intelectual, né? É o entendimento do que está acontecendo. Então, por meio da nossa inteligência, do discernimento, nós fornecemos direção para o pensamento. Então, para onde eu vou orar? Para quem eu vou orar? Para Jesus, né? Então, essa consciência de que o meu pensamento vai se manifestar, vai se projetar. Então, tudo isso faz parte do componente racional da prece. Mas é apenas um dos elementos. Junto com a razão, é preciso colocar o sentimento. É a pureza, a sinceridade, né? É o que dá cor, calor à prece, né? Enquanto a razão dá direção, o sentimento dá calor, dá aconchego, né? É a qualidade do padrão vibratório da nossa missão. Então temos a direção, temos a qualidade do padrão vibratório. Depois é a vontade, que é a força de emissão. Direção, qualidade e potência. É a vontade, o quanto efetivamente queremos que aquele pedido se concretize, né? Então é isso que vai conduzir aquela nossa emissão mental. Mas falta um componente, que é o merecimento, né? O merecimento é derivado do meu esforço de transformação moral. Então nós espíritas sabemos que para Deus vale muito mais esse esforço de transformação do que a obra propriamente dita. Não é aquela célebre frase, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Então, essa busca, né, esse trabalho interior e principalmente essa luta para a gente migrar de uma atitude ainda arraizada no orgulho, egoísmo e vaidade para um desprendimento, para uma sublimidade, para a caridade. Então, essa transformação é árdua, é dolorosa, é espinhosa às vezes, né? E Deus está vendo. Então, o reconhecimento desse nosso esforço converte-se em merecimento. Obviamente que as obras concretizadas contam, mas o quanto eu me esforcei para concretizar aquela obra é mais valioso, né? Jesus deixa claro isso naquela passagem do óbolo da viúva. Enquanto alguns doavam milhões, a viúva doava um, mas o esforço que ela fazia para aquela doação era maior. Então o merecimento está atrelado a essa entrega para com Deus. E às vezes, o que a gente pede não vai acontecer. Mas de novo, é aí que nós vamos exercitar a fé. Então naqueles momentos de doença, por exemplo, a gente pede muito a saúde daquele ente querido. Eu pedi muito a saúde do meu pai, mas estava no planejamento reencarnatório que ele iria desencarnar naquele momento. E ele desencarnou. Então deixei de ser espírita por isso? Não. 15 dias depois a gente estava de novo nos trabalhos. Porque assim que tem que ser, assim que eu vou honrar o nome do meu pai, que me deu um monte de ensinamentos, me preparou para a vida adulta. Então é assim que a gente demonstra que o trabalho que ele fez realmente teve raiz no meu comportamento, na minha fé, no que eu verdadeiramente acredito. Que se eu for uma pessoa honesta, honrada, ética, ou pelo menos me esforçar para ser, Deus vai permitir esse reencontro um dia. Eu tenho plena certeza. Seja no plano espiritual ou no futuro reencarne. Então, é difícil? É claro que é difícil. A saudade às vezes nos machuca? Sim, claro que sim. Mas eis o desafio de ser fiel. Não é? A fidelidade está também nas quedas, também nas noites, não apenas nos dias felizes. Então, isso não deve nos impedir de continuar orando, porque a oração, a prece é uma profilaxia para os nossos desequilíbrios.
não é? Mas o merecimento vai ser construído com ações. Então, quando vos apresento, e tem essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, na verdade está no Evangelho de Mateus, mas também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Capítulo 6, versículo de 5 a 8, do Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Coloquei uma colinha para não esquecer. Quando vos apresentardes para orar, olha o vínculo com o merecimento. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoarem, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Então olha o condicionamento, né? A gente fala isso o tempo todo na oração dominical, que também está na oração do Pai Nosso, né? Então nós devemos deixar de lado todo o rancor, todo o desentendimento, porque a prece vai ter mais força se ela sair de um coração puro, um coração limpo, ou pelo menos um coração que está se regenerando, né? Então essa busca é o que vai concretizar o quarto componente, que é o merecimento. Então deixar de lado esses maus pensamentos, se entregando ao roteiro deixado pelo Mestre Jesus, que é a prática do bem. Só então as nossas preces verdadeiramente ganham força, pois virá de um coração sadio. E é por isso que popularmente a gente fala que a prece do justo tem poder. E tem mesmo, porque o coração dele mais limpo, justamente por ele ser uma pessoa já moralmente avançada, tem mais força. Ele tem ao lado mais pessoas queridas, mais proteção, mais apoio. E juntando toda essa energia, o clamor dele realmente tem mais potência. Tem mais potência, sim. Só que a prece, no fundo, se é a prática do bem, se está envolvida na minha entrega para com Deus, nas atitudes diárias, a verdadeira prece é o que? É o cumprimento do meu dever para com aqueles que convivem comigo. Então a prece do dia é o cumprimento com amor das minhas obrigações, sem exceção, no meu trabalho, na minha família, no meu círculo pessoal, no ambiente religioso, claro, no ambiente religioso principalmente, mas todas as outras esferas que eu transito, eu tenho que cumprir o meu dever com amor, com carinho, com esse sentimento de me entregar e ser instrumento de Deus, se Ele assim quiser. Porque algumas ações precisam da nossa mão física, precisam da transformação material. Se eu estiver disponível, Deus me usará. Se eu não tiver, você pode ter certeza que vai acontecer. Deus utilizará outra pessoa. O próprio Kardec encontrou essa informação. Em um determinado momento, ele interroga o Espírito de Verdade se ele tivesse desistido, de uma obra tão grandiosa, o que aconteceria? Não é exatamente com essas palavras, mas a resposta é que teriam outros à disposição para concretizar a obra. Então, nós somos instrumentos de Deus e receberemos o bem pelas ações, mas o bem vai acontecer pelas nossas mãos ou não. Se nós estivermos em sintonia, nós também receberemos a bênção pelaquela sensação de dever cumprido. Mas alguém vai executar. Então, que sejamos nós, porque o trabalho do bem é a maior prece. Se nós temos que nos reconciliar com os nossos irmãos antes de orar, diz o Evangelho de Mateus, imagine as ações cotidianas de fazer com amor as tarefas diárias. Isso é muito mais necessário, muito mais, digamos assim, vinculado mesmo ao equilíbrio, Porque quando a gente não faz uma coisa que a gente sabe que é o nosso dever, a gente fica com aquele sentimento de, nossa, fica aquela angustiazinha, Não sei vocês, mas é culpa mesmo. Então, como é que a gente vai equilibrar o pensamento e elevar o pensamento a Deus, sabendo que Ele está vendo tudo? Sendo que a gente acabou de deixar para trás uma sujeirinha debaixo do tapete, Então, Deus vai ver. Na verdade, não sei nem se vê a palavra, mas Ele sabe, porque Ele é onisciente. Ele já viu, na verdade. Não é que Ele vai ver. Então, para fortalecer a prece, é necessário voluntariamente caminhar para o bem. O tempo todo. Prece, apesar de a gente ter aquele momento necessário na abertura do dia, ela é uma ligação contínua com Deus. Então, sabe quando a gente vai atravessar a rua, ou recebe uma fechada no trânsito e quase bate o carro? A gente deveria, naquele momento, agradecer a Deus, porque a gente não bateu.
Porque a gente não foi atropelado. Obrigado, Senhor, por ter me livrado desse atropelamento. Geralmente a gente xinga a pessoa que quase nos atropelou, né? Então é o efeito contrário, a gente está alimentando uma vibração negativa. Sendo que naquele momento a gente acabou de receber uma dádiva. Há um segundo atrás alguém foi atropelado em outra esquina. E nós não. Não é? Então não estava no nosso planejamento reencarnatório? Não. Mas às vezes não está no planejamento reencarnatório e é desequilíbrio, desatenção nossa, a gente cria aquela situação. Então as proteções são incessantes. E o nosso agradecimento deveria ser incessante. Não é? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta os nossos erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Isso está na questão 661 do Livro dos Espíritos. Os atos valem mais do que as palavras. Na verdade, os atos são derivados dos pensamentos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é um contínuo. Pensamento sadio, fala sadia, atitude sadia. Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, para a gente não avançar muito, eu vou ler um poema que está no livro, na verdade no CD, do Renato Prieto, que é o ator do Nosso Lar. Ele interpreta o André Luiz, ele tem uma série de obras de poesias, de preces e de instruções doutrinárias. E um deles, chamado Preces, volume 4, ele proclama, pronuncia esse poema, que eu já vi em alguns lugares associado à autoria ao Chico Xavier, mas eu não tenho certeza. Mas o fato é que é muito bonito e nos faz refletir, de certa forma, a conversa de hoje. É uma adaptação do Pai Nosso. Se minha vida ajo fechando meu coração ao amor de meus irmãos, é inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, é inútil dizer que estás nos céus. Se sou cristão apenas por medo e superstição, é inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e atrativos materiais, é inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que os meus desejos se realizem, é inútil dizer seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando quem passa fome ao meu lado, é inútil dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Se não importa inferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam o meu caminho, é inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolhemos sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus, é inútil dizer e não deixai-me cair em tentação. Se por minha própria vontade procuro os prazeres da vida e todos os vícios me seduzem, será inútil dizer livrai-nos do mal. Meus queridos irmãos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e peço que Deus abençoe a todos nós e nos dê força para fazer a cada dia do nosso trabalho no bem, em contato com a nossa família, com os nossos amigos, a verdadeira prece que nos liga a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Que Deus abençoe a todos nós.